Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo raiz para o Figuraças. Hoje do meu lado direito, ele que é a loja que preza pelo atendimento, o melhor atendimento do Brasil é Penzendolls, Tadeu. Tudo bem, Tadeu? Tudo jóia. Tadeu bate carteira aqui. Chupa Marcel, chupa Márcio do Flins. Tadeu tá aqui conosco. Não vai fazer canal. Você vai fazer vídeo com o Marcel? Com o Flins? Nem ferrando. Nem a pau! Chupa vocês todos! No lado esquerdo, Gert Brooks. Éder Pegoraro. Parceiro. Standing Outside of Fire. Éder. Hoje vamos fazer um vídeo especial. Um vídeo que eu tô até emocionado. Tadeu trouxe pra nós aqui a coleção dele. O Éder tá com lágrimas nos olhos aqui. Forte Apache. Quem não brincou de Forte Apache? Você que não pegava leite leco de saquinho lá na padaria, não sabe o que é isso. Tadeu, o que é isso aqui, hein? Que emoção, hein? Cara, isso aqui é o primeiro brinquedo que eu tenho lembrança, que eu consigo lembrar da imagem do brinquedo na minha infância. É isso aqui, cara. Quando eu descobri que a Gulliver ainda fabricava isso depois de adulto, daí não teve jeito. Daí fui comprando os diversos tipos de Forte Apache que eles estavam fabricando. E são várias gerações que a gente vai falar, né? Sim, e encontrei a paixão que era o que eu tinha mesmo, que são esses monocromáticos aqui. Cara, isso aqui pra mim é nostalgia total. Éder Pegoraro, que está emocionado, brincou muito de Forte Apache, Éder? Muito, brinquei muito de Forte Apache. Forte Apache é o brinquedo fabricado no Brasil de maior longevidade. Ele foi fabricado, se não estou enganado, ininterruptamente por 40 anos no Brasil, esse brinquedo. Pela Gulliver, não? Pela Gulliver. Inicialmente pela Casa Blanca, que foi uma espécie de pré-Gulliver, que foi a empresa que deu origem à Gulliver. Posteriormente, pela Gulliver, até, se eu não me engano, até hoje. Deve ter alguma coisa ainda em linha de produção da Gulliver. Né? Se não tem, pode ser que volte. Olha, ano passado a gente recebeu a Forte Apache da Gulliver. Isso o é legal. pedido tinha sido feito ano retrasado, mas Penzendolls ano vende. passado eles chegaram lá com um caminhão e descarregaram uma porrada de caixa. Penzendolls vende Forte Apache. Não, porque acabou e depois que acabou não teve novo lote da Gulliver. Porque quando eles fabricam, de repente eles fabricam um lote, chegam lá, oferecem, a gente faz o pedido. O que aconteceu foi isso, em 2016, final de 2016, falaram, a gente fabricou mais um lote. Quer botar pedido? Coloquei o pedido em dezembro. Tem demanda ainda? Chegou em junho de 2017. Se tem demanda, chegou lá, nem sei mais quantos, acho que foram 50 caixas, durou 1 mês e meio. Fantástico. Daí, Quanto tempo tem lá fora, quando começou o Forte Apache? É mais de 50 anos, né? Aqui no Brasil, pelo que o Tadeu falou, já chega batendo nos 50 anos, só aqui no Brasil. O que acontece, assim, é curioso, mas é um tipo de brinquedo... Americano, né? Pois é curioso isso. A origem do brinquedo, a essência é norte-americana. Porém, a maioria dos brinquedos produzidos são europeus, hoje em dia, né? Principalmente da Espanha. Os fundadores da Casa Blanca, posteriormente da Gulliver, são de origem espanhola. Eles trouxeram a ideia do brinquedo da Espanha. É mais ou menos aquela mesma ideia do Western Spaghetti, né? Que os filmes de faroeste italianos, né? O italiano produzindo sobre a história norte-americana, e alguns ficam até mais legais ou até hoje, né, os fumetti, né, os quadrinhos italianos do Tex Willer, do Zagor, que são mais legais que os quadrinhos americanos de western. Cultura totalmente americana, porque os índios são norte-americanos, você não vê índios sul-americanos peladões, não, são todos índios norte-americanos e guarda americano. Os guardas também, a ideia de forte é americana, né? Muito antes de Iron Studio já tinha o Battle Diorama, eu não sei como é que é o nome lá, o Éder deve saber lá, não é? BDS. BDS, né? Muito antes disso já se fazia isso, né? Já tinha o diorama. O que acontece, que eu acho curioso com esse formato de brinquedo, foi que a Gulliver ela expandiu nos anos 70. Além da temática norte-americana do faroeste, que a gente adorava, você tem playsets conjuntos, que eu vou depois mandar as imagens para você. Você já deve estar vendo aí na tela. Playsets de uma série chamada, por exemplo, África Misteriosa,
que você tinha a paliçada como forte, mas era uma aldeia de nativos africanos. E junto com animais selvagens. E isso foi expandido, né, com licenciamentos com temáticas de heróis da selva. Por exemplo, o Tarzan. Você tinha o África Misteriosa do Tarzan, você teve o Fantasma, o África Misteriosa do Fantasma. Então foi além de uma temática só norte-americana para uma temática mais ampla de outros segmentos, de outras culturas. Forte Apache... E teve um que eu acho importante citar, um que, curioso, pouca gente sabe disso, teve um brasileiro que a Gulliver produziu, que chamava-se Conjunto Independência ou Morte, que era formado por soldadinhos dos Dragões da Independência. Tinha o Dom Pedro I Bem montado feito. no cavalo. Para os padrões da época, sim. Era bem legal. Tinha o Dom Pedro I, tinha os soldados da cavalaria portuguesa. Bacana. Que você montava o playset justamente o conjunto, né, o BDS do Grito do Ipiranga. Chupa Aero Studio, isso aqui é ideia antiga. Tadeu, antigamente, quando começou esse negócio de Forte Apache, começou com os monocromáticos, começaram a fazer os coloridos, depois voltaram aos monocromáticos, depois começaram a fazer articulados. Como é que é esse enredo todo? Na verdade, os monocromáticos não deixaram de ser feitos, Entendi. né? Eles foram feitos ao longo do tempo e aí com a chegada de muitas outras marcas de brinquedo no Brasil também, e que eram bonecos coloridos, daí muito mais requintados do que pareciam os monocromáticos, eles foram para os pintados à mão, que são bem legais também, mudaram o material. Porém, menos detalhados, né? Olhando aqui, a impressão que eu tenho é que o monocromático é mais legal, não sei porquê. Então, mas aí o Éder sabe explicar isso em relação à matéria-prima. Né? O que a Gulliver, o que acontece é o seguinte, as primeiras peças que chegaram no Brasil, eles eram de plástico rígido, não era o vinil, não era flexível, e eram pintados também. Só que a Gulliver utilizava de mão de obra terceirizada. Porém, essa mão de obra terceirizada não era uma mão de obra necessariamente especializada. Eles contratavam, na verdade, donas de casa que moravam ali na região lá de São Caetano, São Bernardo. Não tinham as chinesas ainda. Não, eram brasileiras mesmo, que a Gulliver cedia, né, a matéria-prima, a tinta e tal, e pagava baratinho, e para a dona de casa era legal, que acabava se tornando uma renda adicional para a família. Mas como não era uma coisa especializada, era aquela pintura, né, entendeu? Bem, entendeu? Tipo, a pessoa tá pintando, espirrava, vai do jeito que for, entendeu? Mas é o que eu falo, para nossa época, nossa infância, como não tinha nada com que se comparar. Não tinha head, não tinha o likeness, não tinha essas porras todas, né? Era legal. Aí, para questão de custo, né, diminuir o custo do brinquedo, depois desses pintados, eles começaram a fazer os monocromáticos para se tornar uma coisa mais acessível para o pessoal de baixa renda, quem não tinha grandes poderes. Até em banca de jornal você via a cartela. Veio depois do pintado, então. É que os primeiros pintados, eles eram de plástico pintados. Depois veio o monocromático, depois passaram a ser os de vinil pintados, né? Aí começaram a melhorar um pouquinho a pintura e tudo mais, tal, mas o que o pessoal... Falta uns olhos, né? Falta... O que o pessoal precisa entender, que quem não viveu a época, a gente está falando dos anos 70, de cada 10 séries de televisão, 6 eram temáticas de faroeste, nos anos 60, anos 70. Razão. Então, inclusive... Eram os Vingadores da época. Mas esses mesmos seriados foram ao longo da década de 80, quase até o final da década de 80, e na Record, principalmente, e na década de 90 foi retomada pelo SBT, algumas dessas séries. E hoje, nos dias de politicamente correto, Tadeu, quem eram os vilões na tua brincadeira? Eram os índios ou eram os... Então, nas minhas brincadeiras, eu torcia sempre pros índios. Ah, é? Eu não ficava nessa coisa de quem era vilão, quem não era. Eu achava os índios mais legais e os índios tinham que ferrar os soldados. Aliás, as figuras dos índios são mais legais. Eu acho que são mais bacanas, não sei. Então, elas são mais detalhadas, elas remetem não... Os soldados é tudo só com arma, né? É porque é tudo uniformizado, todo mundo usa o mesmo uniforme, então não tem essa diferenciação. Os índios não, tem os caras que caçam, tem o cara que cozinha, caçador, tinha um cara fumando cachimbo que não tá... Aquele fumando maconha é a Luciana ali em cima, não é?
Olha lá, igual a Luciana, lá o cabelinho tá ali, ó, a ali, tá Luciana ali, ali. ó, sentada no pau ali em cima. Ah, aliás, antigamente, Forte Apache também era feito de madeira. Esse aqui já é a versão plástica, né? Sim, Quer sim. dizer, As primeiras paliçadas eram de madeira. No início, principalmente anos 50 e tal, né? O primeiro filme, tem um filme que chama-se Forte Apache, o nome do filme e tal. Pinta o índio como o selvagem vilão, bárbaro. entendeu? Bárbaro. O que arranca o escalpo, que vai arrancar a cabeça de todo mundo, escalpelar todo mundo. Hoje em dia é o cara que revende Air Studios, né, Fabiano? Esse cara. É o Scalper, entendeu? Scalper, no meu tempo, era o índio que arrancava o couro da cabeça do coitado E hoje em dia soldado. quem é? Hã? Hoje em dia quem é o Scalper? O Scalper? Hoje em dia não, faz tempo, né, É filho? o cara que revende Air Studios. É o que revende colecionáveis, né? Não é só Iron Studios. O cara que vende Marvel Legends, o cara Também. que vende Qualquer coisa. qualquer coisa arrancando o couro da gente. Mas enfim, até Forte Apache. Mas hoje a pergunta é a seguinte: se fosse a Gulliver retomasse, alguém retomasse Forte Apache, você acha que hoje, nas condições, no mercado hoje, com tanta coisa acontecendo, Vingadores e DC, é isso, venderia Forte Apache ainda, Tadeu? Então eu acredito que sim, algo que a gente estava conversando antes e esqueci de citar, né? De que interessante que um dos maiores compradores de Forte Apache, quando a Gulliver produzia agora nos últimos anos, era a ReHap. E a ReHap não vendia isso majoritariamente para adulto. Quando eu conversava com vendedores da ReHap, eles contavam que as crianças viam e pediam para os pais também. Então é algo que é compraria pros meus engraçado, filhos, não se faz eu parte tivesse. do universo das crianças esse tipo de filme, esse tipo de seriado. Só que alguma coisa chama a atenção delas para isso e elas continuam curtindo isso. Será que é o cenário, a possibilidade de você montar um universo tão grande? Porque se é uma figura e acabou. É um boneco, é uma figura. Mas aqui você monta um universo, você conta uma história. Exato, não dá pra negar que tem a influência dos pais também. Isso é normal. Eu acho que os pais, acho que a criança nem olharia para a caixa se o pai não falasse: olha isso, eu brincava com isso quando eu era criança. Acho que isso é uma coisa que pega para as crianças também. E todo filho fala: nossa, isso era do papai, né? Eu quero brincar com isso também. Tem isso. Mas de qualquer forma, eu acho que não é qualquer brinquedo que pegaria para as crianças, qualquer brinquedo que fizesse parte da infância dos pais, né? E isso aqui eu acho que ainda pega. Como o Falcon, agora de volta pela estrela, pegou também. É que pegou, no caso do Falcon, eu acho que ainda pegou os velhos, mais os velhos nostálgicos, eu não sei. Isso aqui sim, eu acho que é uma coisa diferente, porque é um palco, um boneco não conta, talvez não conte uma história sozinho, mas isso aqui é uma história, você conta, e amanhã você for brincar de novo, é uma outra história. Você monta, Não, diferente. o bacana disso é que assim, a gente brincava quando era criança, o Tadeu com certeza também. Você matou dois ali. Matei dois. A gente brincava com índios, com soldados, mas a gente misturava no meio cavaleiro medieval, o super-herói, entendeu? O Tarzan entrava no meio do Forte Apache. Os monocromáticos da Eu falo, Superpowers. nós tínhamos que usar muito a imaginação para nos divertir, entendeu? Hoje em dia a criança, ela, infelizmente, tem muita gente pensando por elas, deixando pouco espaço. Tanto que alguns Forte Apache, ele trazia uma inscrição na caixa que eu achava muito legal, que ele colocava brinquedo de participação. Ou seja, a criança... Ou ação total. Ação total. Mas ele tem que. A criança tem que imaginar a cena, tem que imaginar o movimento, é uma figura estática, olha, não tem articulações, ela tem que imaginar o movimento, a fala da peça, né? Então a peça é mais ou menos o que acontece no Toy Story. Com aqueles soldadinhos verdinhos, né? Que eles andam com a base e tudo, a gente fazia eles andando com base e tudo do mesmo jeito, cara. E isso é divertidíssimo. É que eu acho mais legal, e o Tadeu talvez concorde, você também, uma figura só é uma figura, é um bonequinho. Mas a hora que você põe esse junto, ou põe um índio na frente, você começou a criar uma história. E hoje, eu sinto falta hoje quando eu compro uma estátua e estou montando algo lá na prateleira, eu sinto falta de um enredo em volta daquilo lá, entendeu? Mas de uma forma simples, isso aqui é uma estatueta. Porque para isso aqui existir, alguém teve que imaginar a escultura. Então, eu me lembro quando eu era criança, eu ficava imaginando, por exemplo, como seria a arma que esse soldado teria no coldre, entendeu? Ou o que ele guardaria dentro dessa bolsinha aqui do lado, entendeu? Qual seria a cor mais legal para esse suspensório? Você sabe uma diferença que eu sinto? Que isso aqui, quando a gente pegava, a gente montava um cenário e
e imaginava, e a gente tinha que criar, a gente remetia a uma criação nossa. As estátuas, quando a gente pega, você também tenta recriar alguma coisa, mas Mas você já não tem a remete cena a uma pronta. criação sua, Esse você é o se ponto. remete a um filme. É onde eu ia chegar. provavelmente. Você pega um diorama, a gente falou agora há pouco, Guardiões da Galáxia. Se você conhece a cena, e a cena é a mesma pra mim, pra você e pro Éder. Mas aqui a cena não é a mesma pra mim e pra você, cada um cria a sua cena. Isso eu acho fantástico. Coleção, para mim, ou colecionismo, tá ligado a aquilo que ele representa, né? E para mim, os bonecos do Forte Apache, ou as moedas que eu coleciono, é lembrança, é imaginação, é pensar a história daquilo. Até as estátuas, eu coleciono estátuas da Iron Studios e Kotobukiya também, e é pensar. Ela me remete É à o teu história enredo, que é o teu enredo. é o meu enredo, a relação que eu tive com as coisas que eu imaginava. Então, os heróis Eu da lembro DC bem, que eu curto e que eu tenho, eu fico lembrando como que eu imaginava que, Não é mais que a eles história- viviam dentro da TV. Quando eu era criança, eu ficava imaginando que eles viviam, que eles eram seres que estavam ali dentro da TV. E para mim isso é o que eu curto em relação às Não coisas é mais a que eu história do coleciono. filme ou do quadrinho, é a tua história. É a minha história. Isso é legal, né, Éder? Sem dúvida. E é o que eu falo. Eu tinha os meus bonequinhos de soldadinhos e tal, e alguns eu dava nome. E pra mim eram meus amigos. Eu já tô dando, a Luciana Silva, aquele barbudo ali é o Bruno Osório. Os meus A dormiam Luciana é a comigo. Índia Chiquinha. Os seus você botava pra dormir onde? Porque os meus eu botava pra dormir na minha cama e quando eu ia sair pra escola eu cobria eles, porque eu ficava triste, porque eu tinha que acordar cedo. Momento pra ir pra revelação aqui, o escola, né? Tadeu. Eu cobria os meus bonequinhos ali. Cara, eu congelei o meu Capitão. Eu tive o Capitão América, eu tive a mãe, depois que eu conheci a origem do Capitão América, congelar o Capitão América no freezer de casa lá, colocar ele dentro da forminha de gelo, para fazer o descongelamento do Capitão América pra ele voltar pros Vingadores, cara. Que loucura, hein? Cara, e o bonequinho durava, que não tem articulação, né? Anos e anos e anos e anos. Podia congelar várias Pois vezes. é, cara. Esses pode cair também, não quebra, Não, né, cara? não, ó, cai no chão, ó. Se Aqui, ó. tudo cai assim, eu me ferrei, cara. É. Então, agora é o que eu falo. Deixa cair seu Rock Toys aí, deixa cair seu Side Shoves. Pois Que é, aí no ou, chão, então, ou então congela ele pra você ver o que vai acontecer com a articulação dele. Desafio figuraças. Eu quero ver você congelar seu Capitão América Hot Toys lá. Quero Isso, ver... pra ver o que vai acontecer com as borrachinhas da articulação do Desafio. personagem. Muito bacana. Muito Enfim. bacana. É. Mas é o que eu falo, são brinquedos brincáveis, que foram feitos para brincar mesmo, eles cumpriram sua função para a qual foram criados. Hoje, o pessoal fala assim, é brinquedão, é brinquedão. Eu dou a dica, vai no Mercado Livre e digita Forte Apache e dá uma olhadinha em algumas figuras, o preço que tá, e você acha que não vende? É isso aí, Éder. Éder aqui, dando um tapa na cara dessa molecada ovo maltina que está aí colecionando. Tadeu, nosso psicólogo. Faça um merchan, Pens and Dolls aí. Você faz de conta que aqui é o canal do Marcel, você faz o que você quiser aqui. Bom, então beleza. Ó, pessoal, quem não conhece Pens and Dolls, vai lá pra Pens and Dolls, pensandolls.com.br, a loja de colecionáveis que mais cresce no Brasil. Melhor atendimento, melhor atendimento. Melhor atendimento. Isso com certeza, por chat lá com as meninas, WhatsApp, telefone. Só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer o melhor que for possível. Bacana. E lá tem umas moçolas bonitas que eu já vi lá, que tem umas moçolas que... Eu passo o dia inteiro com elas, né? Tem que ser bonita, né? Puxa vida. Éder Pegoraro, seu Tinder aí pro pessoal. Cara, eu tenho um blog chamado Sala de Justiça -BR, que a gente compartilha algumas informações, dicas e tudo mais. E tem o trato feito, né, o programa. Tem o trato feito, entendeu? Eu não entendi muito bem essa brincadeira. Eu vou ligar para um amigo meu que ele entende tudo disso. Acho que ele vai poder explicar. Éder, obrigado de Obrigado, novo. imagina. É sempre um prazer tê-lo aqui no Figuraças. Espero encontrá-los num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Aquele delegado ali, a Luciana também prendeu o Paulo, deixa quieto. Fiquem conosco, espero encontrá-los no próximo canal. No próximo canal não, 1, 2, 3 e... Fiquem conosco. 1, 2, 3 e fiquem conosco, espero encontrar no canal do Marcel e do Flins aí. 1, 2, 3 e...